mais uma reflexão de caminhar na graça. Pode o mundo nos odiar se fizermos o que Cristo fez? Essa é a questão. Nós precisamos entender o que leva à perseguição, o que leva as pessoas a nos odiarem. Como odiaram a Cristo? Quem odiou? Religioso? Não foram as pessoas normais, mas sim aqueles que eram religiosos e que controlavam a situação e que tinham poder. Lá em João, no capítulo 7, versículos 6 a 9, nós lemos: Ele respondeu, a minha hora ainda não chegou. Isso ele falando com os seus irmãos. Mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Ou seja, o que levavam as pessoas a odiarem. E quando ele está falando de pessoas, ele está se referindo especificamente aos religiosos. Por quê? Porque o que ele falava para eles, que o que eles faziam era mal. Ou seja, sem discernimento, na busca do interesse próprio. E aí levavam eles a odiar a Cristo e desejar a sua morte, que é o que estava acontecendo e é o que estava sendo preparado para a sua crucificação. Por que nós agimos dessa maneira? Porque nós buscamos o próprio interesse e achamos que somos senhores de Deus, ou seja, que nós temos o controle, que entendemos tudo e que compreendemos todas as coisas. Mas não temos a humildade de, ao ouvir algo novo e diferente, de pararmos, refletirmos e julgarmos. Que temiam os religiosos na época? A perder o poder, perder o status quo que tinham naquela situação. Eles governavam, tinham um bom relacionamento com Roma, além de servir os interesses de Roma, eles estavam com o controle do que estava acontecendo na nação. Jesus representava para eles uma ameaça. E Jesus sempre falava para eles o que eles estavam fazendo, que estava equivocado. E é essa a questão. Jesus falava com autoridade. O que isso quer dizer? Que ele falava e fazia conforme as suas palavras. Ele demonstrava de fato. Ele praticava o bem. Ele revelava as virtudes de Deus. E ele mostrava para aquelas pessoas, ou seja, para os religiosos, que eles estavam vivendo de forma incoerente com a própria lei que eles defendiam, a lei de Moisés. Essa é a questão que muitas vezes a gente precisa entender, que vai levar ou que leva as pessoas a nos odiarem, não são as pessoas do mundo, mas a nossa religiosidade. Se nós praticarmos a religiosidade, o mundo vai nos detestar, mas se alguém vem e nos acusa da nossa religiosidade, nós odiamos essas pessoas. Agora, quando nós vivemos como Cristo e que falamos, fazendo o bem, e falamos para as pessoas, para o religioso, que o que ele faz não é coerente com aquilo que ele prega, com o Cristo que ele anuncia, ele vai nos odiar. E muitas vezes esse é o nosso mau testemunho. Se a gente olha ao longo da história, daquilo que nós chamamos dos cristãos, nós vemos que a falha que eles cometeram foi ser religioso e usar da religião para querer tirar o interesse próprio. Era o que os religiosos na época de Jesus faziam. E se nós começarmos a contestar isso em atitudes, em palavras, com certeza nos odiarão. Essa é a questão que a gente precisa entender e decidir quem servimos, os nossos interesses, ou servimos a Deus. Servimos a vontade do Senhor, o que tange a revelar o seu reino, a revelar a graça diante das pessoas, a sermos capazes de acolher, de receber as pessoas, ouvir e ajudá-las, ou o que queremos é que elas simplesmente vivam segundo a nossa aparência. São questões que a gente precisa refletir e levar as pessoas a repensarem, para que vivam plenamente o reino de Deus e não uma religiosidade. Nós não somos chamados para vivermos uma religiosidade, mas para vivermos o reino de Deus aqui na terra. Que a gente possa entender, compreender e andar segundo a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.